Olá, meu nome é Igor Paulinelli e gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas clínicas para otimizar a transferência do perfil de emergência em próteses sobre implantes. E essa é uma etapa muito importante para que a gente alcance um resultado estético satisfatório. Porque muitas vezes nós temos um grande trabalho para personalizar o perfil de emergência na nossa restauração provisória e muitas vezes o técnico o laboratório não recebe a informação necessária para que ele possa replicar todo esse trabalho que a gente teve para definir os contornos da nossa restauração provisória na nossa restauração definitiva. E alguns detalhes devem ser levados em consideração no momento dessa transferência para que a gente alcance um resultado satisfatório. A gente sabe que quando eu faço um procedimento de moldagem, eu espero alguns resultados e algumas respostas. Quero mandar para o meu laboratório algumas informações que vão ser muito importantes. Quero mandar para o laboratório a posição do meu implante. Quero mandar a posição apicoronal desse implante. Quero mandar para ele a angulação desse implante, se ele está angulado para mesial, para distal, qual a posição dele no arcabouço ósseo e estrutural do meu paciente. Uma outra informação muito importante é exatamente o perfil de emergência que eu dei à minha restauração provisória para que ele possa replicar na restauração que ele vai estar então executando. E alguns passos devem ser levados em consideração para que a gente consiga mandar essa referência de forma adequada. Nós sabemos que quando a gente remove a provisória, e a gente está vendo um caso onde o perfil de emergência foi manipulado a partir de manejos no perfil crítico e na área subcrítica da nossa restauração provisória para que ficasse de acordo com os requisitos estéticos apresentados pela paciente. Então, a gente observa esse arcabouço todo bem delimitado, né, por esse tecido com um volume bastante satisfatório. Mas o que ocorre é que quando eu removo a minha restauração provisória, algumas alterações dimensionais podem ocorrer em função da presença de fibras elásticas circulares. Essas fibras elásticas circulares periimplantáveis, quando eu removo a minha provisória, elas tendem a colabar esse tecido. Quem nunca passou por essa situação, muitas vezes removendo um cicatrizador de um implante que estava instalado e aguardou ali 2 minutos e logo em seguida a gente não consegue visualizar com nitidez a plataforma do implante, exatamente em função dessas fibras elásticas periimplantadas. Então pensa bem, se nós vamos moldar o nosso paciente, eu removo a minha provisória e se eu simplesmente coloco naquela região transferente, pode ser que no momento da tomada de impressão, esse arcabouço já tenha alterado estruturalmente. E aí, então, a informação que eu vou mandar para o meu laboratório vai ser distinta da informação clínica que aquela paciente apresenta, daquele perfil de emergência que eu dei à minha restauração provisória. E a literatura mostra isso para a gente, por exemplo, a partir desse estudo de Lee e colaboradores de 2019, ele mostrou, a partir de sequenciais escaneamentos do perfil de emergência, após a remoção da restauração provisória, e mostrou que, conforme o tempo vai caminhando, esse tecido ele vai modificando, e principalmente na face vestibular, o que vai impactar significativamente no nosso resultado estético. Então, a gente precisa criar artifícios para que a gente possa enviar a informação de maneira correta, para que eu possa, então, fazer a transferência do perfil de emergência de forma adequada. Então, existem algumas formas de fazer essa transferência do perfil de emergência. Eu posso fazer essa transferência de forma direta, onde a personalização desse transfer vai ocorrer na boca do paciente. Posso fazer essa transferência de forma indireta, onde eu vou personalizar um transfer de moldagem fora da boca do paciente, a gente vai mostrar isso mais à frente. Posso também duplicar o meu provisório, que sem sombra de dúvida dá um trabalho muito grande, porque eu preciso refazer a minha restauração provisória de acordo com o perfil de emergência que eu já dei aquela minha restauração que está em boca. E aí, na verdade, o que eu mando para o meu laboratório junto da minha moldagem é um novo provisório, um provisório que copia as estruturas anatômicas e o desenho anatômico que eu dei ao provisório que estava na paciente. E, claro, eu posso fazer também uma moldagem com o fluxo digital, que a gente vai deixar esse bate-papo para uma outra oportunidade. Bom, então, fazendo essa transferência de forma direta, como ela é feita? Eu removo o provisório do meu paciente, acoplo um transfer, o transferente de moldagem,
imediatamente preencho todo aquele arcabouço com uma resina flow, por exemplo, uma resina fluida. É claro que alguns cuidados devem ser levados em consideração. Muitas vezes, dependendo da profundidade desse implante e do desenho desse perfil de emergência, a gente precisa fazer pequenas adições de resina flow, fazer uma fotopolimerização e depois dar continuidade a esse preenchimento, para evitar com que as camadas mais profundas desse preenchimento de resina flow não recebam a interferência da luz para sofrer a polimerização. Então, se a gente preencher todo aquele espaço de uma única vez, eu posso ter uma resina mais apical não polimerizada. E aí eu vou ter diferenças em relação ao meu perfil de emergência. Então, a grande desvantagem qual é? Que eu vou levar um tempo para conseguir preencher todo esse espaço com uma resina flow. E dependendo desse tempo, eu posso ter, sim, mudanças significativas no desenho do meu perfil de emergência. Agora, de forma indireta, é uma forma que me dá uma segurança um pouco maior. Como eu devo fazer essa transferência de forma indireta? Eu vou retirar o provisório do meu paciente, e aí a recomendação é, quando eu removo a provisória do meu paciente para fazer esse manejo de forma indireta, eu vou acoplar um outro transferente de moldagem, tá, no implante, e vou fazer a personalização direta para minimizar essa mudança volumétrica. Por quê? A personalização indireta, ela leva um tempo maior. Eu vou ter que trabalhar em laboratório, trabalhar com material de moldagem para conseguir fazer essa personalização indireta. E se eu simplesmente remover a provisória e não manter nada ali ocupando aquele espaço, eu vou ter um colabamento muito significativo daquele perfil de emergência. E aí, quando eu for voltar com a provisória do meu paciente, eu posso criar uma isquemia muito grande, ter um comprometimento daquele tecido. Então, eu vou remover a provisória, vou colocar ali um transferente de moldagem e vou colocar uma resina flow como se eu fosse fazer uma transferência direta. Tá? No entanto, com a restauração provisória que foi removida, o que eu vou fazer? Eu vou acoplar essa restauração provisória a um análogo, vou prender esse provisório em um análogo e vou fazer um preenchimento, criar uma aleta que pode ser feita com uma resina acrílica, pode ser feita com uma resina fluida, com uma resina flow, uma resina composta, convencional. Vou criar algumas asas para impedir com que esse conjunto gire no silicone que eu vou inseri-lo. E a gente vai ver mais à frente como isso funciona. Então, vou fazer essa aba, que é uma dica muito importante, para minimizar a chance de rotação do nosso análogo. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou manipular um silicone. O ideal é a gente trabalhar com a base leve e pesada ao mesmo tempo. Vou manipular esse material. Posso colocar em um pot dapping, por exemplo, tá? E vou levar esse conjunto do análogo mais o provisório e vou inserir dentro desse silicone. Vou aguardar o tempo de preso, o tempo de polimerização desse material, de acordo, obviamente, com a bula e com a recomendação do fabricante. Vou remover a minha provisória após a polimerização e o que eu vou ter como resultado, vocês estão vendo mais à direita, na imagem superior à direita, eu vou ter o meu análogo preso ao meu silicone e o desenho do perfil de emergência que eu dei à minha provisória. Então, em seguida, o que eu vou fazer? Vou acoplar um transfer de moldagem ao análogo que está preso dentro do silicone e vou preencher todo esse espaço, todo esse arcabouço dado do meu perfil de emergência com algum material resinoso. Pode ser uma resina flow, claro, respeitando aquelas mesmas limitações que foram descritas na transferência direta, né, fazer preenchimentos em camadas. Posso utilizar uma resina acrílica, posso utilizar uma resina pattern, que é um material muito interessante para fazer esse processo. E após o período de polimerização desse material que eu vou inserir nesse espaço do perfil de emergência, eu vou então desconectar esse transferente do análogo, que está preso ao silicone, e eu vou ter, como vocês podem observar na imagem esquerda, eu vou ter um transfer de moldagem, um transferente de moldagem, com o desenho, com a cópia do perfil de emergência que eu dei à minha restauração provisória. Então, eu tenho um transfer personalizado
para que eu possa fazer a minha moldagem, então, de maneira efetiva. E o que a gente observa mais à direita é exatamente o resultado do que a gente tem no silicone, que seria o análogo preso a esse silicone e o desenho do perfil de emergência que eu estou copiando para fazer a minha moldagem. E aqui é apenas um resumo frente a essas diferentes técnicas. Então, eu posso fazer minha transferência de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, eu posso simplesmente colocar um transfer de moldagem sobre o meu implante e moldar. É super rápido de fazer. No entanto, a fidelidade ela é extremamente baixa, exatamente em função dessas mudanças anatômicas que vão ocorrer pelas fibras elásticas circulares. Outra maneira direta seria utilizar um transferente mais a personalização com uma resina flow. O tempo também é muito rápido, é muito simples de fazer esse procedimento. No entanto, a fidelidade ela também não é muito boa. Sem sombra de dúvida, é superior do que não fazer nenhuma personalização. Mas ainda assim eu tenho limitações em relação à fidelidade. Já fazer essa transferência de forma indireta, eu posso fazer a partir do transferente personalizado de forma indireta ou através do envio do próprio provisório do paciente para o laboratório. Quando eu faço a transferência personalizada, eu vou levar, obviamente, um tempo um pouco maior do que fazendo a transferência de forma direta. No entanto, vou ter uma fidelidade muito superior. Já quando eu mando o meu provisório, eu levo um tempo muito grande para fazer esse novo provisório. Sem sombra de dúvida, é a técnica que demanda um tempo maior. No entanto, é onde eu tenho a maior fidelidade. Mas acredito que a transferência personalizada, ela venha me trazer um resultado clínico bastante satisfatório. Então, essa tem sido a nossa abordagem na realização dos nossos casos clínicos. E aí, como vocês podem observar, eu tenho um transferente de moldagem personalizado de forma indireta, acoplado ao implante que está instalado nessa paciente, e aí eu vou partir para o procedimento de moldagem. Então, eu moldo a minha paciente, faço a moldagem, depois eu removo esse transferente, acoplo novamente a um análogo e levo, então, esse conjunto à região então, que foi moldado. Claro que, nesse caso, nós estamos fazendo uma transferência com moldeira fechada. Bom, pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado no dia a dia clínico de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, tenha alguma sugestão, mande uma mensagem para a gente, que vai ser um prazer poder ajudar. Ficamos aí no aguardo do contato de vocês. Um grande abraço e até a próxima.